Tem dias que a situação fica complicada, a gente acorda bem, mas acontece alguma coisa que tira a paz. E aí o estresse aparece, a alegria vai embora. Como você reage em situações adversas? Esse é o tema do quadro Ciência da Felicidade de hoje. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Elaine. Bom, essa coisa de saber lidar com adversidades na hora que a coisa aperta, na hora que o estresse aparece, para tomar consciência não é fácil não, né? Exatamente. E nessa última semana eu recebi uma pesquisa falando sobre a necessidade de querer sempre aprender e como isso pode trazer para a pessoa um autocontrole muito maior. Por quê? Porque em uma determinada idade da nossa vida, a gente é sedento por informações, né? A idade dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Eu quero saber como funciona tudo. Depois de algum tempo, a gente vai perdendo isso. E perdendo isso, a gente também perde a capacidade de discernir se naquela ação você não consegue reagir porque você não aprendeu a reagir àquilo, ou se naquela ação você simplesmente se estressou e você até saberia resolver aquilo. Então, isso fica um pouco complicado, né? E até nessa informação que eu recebi dessa semana passada, foi muito interessante eles falarem que o estresse está muito ligado à pessoa não querer aprender a resolver as situações. Já recebe a pancada e já rebate. Exatamente, isso não poderia estar acontecendo comigo, ou eu não mereço passar por isso, ou isso não faz sentido para mim. Quando acontece alguma coisa, vamos dar um exemplo simples, você está no trânsito e de repente alguém bate no seu carro. O fato de alguém bater no seu carro, a ação foi da outra pessoa, não foi sua. Mas tem pessoas que descem extremamente nervosas e criam problemas maiores ainda por não saber lidar com aquela situação. Então, como que eu vou ser mais feliz? Eu aprendo a lidar com mais situações. Eu começo a estar apto a aprender a lidar com situações. Uma outra situação comum são aquelas pessoas que pulam de paraquedas, né? A primeira vez é muito estressante. Então, o nosso cérebro ele fica estressado quando ele não passou por aquela experiência nenhuma vez. Então é natural da pessoa. Aconteceu uma coisa nova, a empresa mudou o sistema que eles usam de software na empresa inteira. Então a pessoa fica estressada naquele momento. Mas tem uma escolha entre querer estar sempre aprendendo e não querer aprender nada. Então quem não quer aprender nada fica com mais estresse e vive menos em relação a isso. As pessoas que são mais negativas têm uma tendência maior com essa rejeição? Exatamente. A partir do momento que eu falo, olha, eu não preciso aprender mais nada, ou eu já sei de tudo, né? O que a gente chama de mente fechada. A partir do momento que a pessoa se fecha, ela não consegue mais perceber que em algumas coisas ela não sabe reagir ainda, que ela precisa passar por aquela situação mais vezes para que ela possa aprender a agir melhor sobre aquela situação. Eu já ouvi gente falando assim, eu não suporto fulano, ou fulano tira a minha paz. Se fulano tira a sua paz, é porque você deixa com que essa pessoa tire sua paz. A partir do momento que você aprender a lidar com aquela situação, ao invés de você falar assim, não é pra mim isso, você fala, não, deixa comigo. Alguém precisa falar com o fulano na empresa, ninguém consegue falar com ele. Aí você fala, não, deixa comigo, eu consigo, eu tenho autocontrole suficiente para fazer isso. Seria uma questão de receber melhor e de estar aberto independente da dor que isso vai causar. Exatamente. Nos primeiros momentos é natural que cause dor, porque se o cérebro não está acostumado àquilo, não sabe o que vai acontecer. Eu brinco como uma criança que enfia o dedo na tomada pela primeira vez, né? Ela precisa entender que aquela situação de ter um ferro próximo da tomada não é para ela colocar o ferro ali dentro. Mas para ela entender aquela situação, ela fez um experimento. Os adultos, eles se estressam porque eles não fazem experimentos e aí, literalmente, na hora que a situação acontece, ele fica em choque. E esse ficar em choque não deixa com que ele pense sobre aquela situação e fale, olha, tentei pela primeira vez, não deu certo. Primeira entrevista na TV, as pessoas falam, é muito difícil dar entrevista na TV. Fala, agora depois de uma 100, acho que não é mais tão difícil. Mas na primeira experiência é mais difícil. Por quê? Porque meu cérebro não está preparado para olhar para uma câmera, para ver outra câmera, para conversar com a pessoa. Então, eu vou me preparando aos poucos para isso. E depois de passar por esse estresse, começa a ser uma atividade prazerosa. Porque aí, ao invés de você falar, eu não dou conta, você começa a falar, deixa comigo, eu domino, deixa que eu faço isso. Né? Tem aquela frase muito célebre do Mazzaropi que diz que tudo que acontece de ruim é, na verdade, para melhorar a vida da gente. Você acha que seguindo essa máxima dá para pelo menos tornar um pouco mais leve as coisas? Com certeza. O desenvolvimento humano está ligado ao quanto você deseja aprender.
com todas as situações que ocorrem, né? Por mais que você se coloque numa situação ruim, você fala assim, olha, o que eu posso tirar dessa... Né? Assim, no mínimo você vai tirar que aquela situação não é mais pra você. Você fala assim, eu não quero mais fazer isso. Eu fiz uma experiência de voltar a tocar com uma banda baile nesse final de semana. E as pessoas me perguntaram como é que foi. Eu falei, foi ruim, foi difícil. Foi difícil. Eles mudaram as músicas em cima da hora e como eu não estou acostumado com todo o repertório, foi muito difícil pra mim, foi estressante. Né? E você pretende continuar tocando isso? Fala, não, essa experiência me serviu para que eu observasse e falasse, olha, essa adversidade não é para mim, eu não quero fazer isso de novo. Né? No mínimo, essa experiência você tira. E estar aberto, né, Lucas? E às vezes receber, e é isso que você falou, deixa comigo. Eu consigo. Eu vou encarar, né? Tá mais receptivo, proativo, talvez seja a palavra? Sim, tá mais receptivo, porque eu vou aceitar aquilo que me enviam, né? E proativo também tá ligado a isso, porque eu estou apto, né, proativo a essa atividade. Eu me sinto apto a essa atividade. Vai ser a minha melhor vez? É a primeira vez? Vai ser a minha melhor vez? Não. Provavelmente vai ser a pior. Provavelmente vai ser a pior vez que você vai executar alguma coisa, vai ser aquela vez. Mas depois daquilo, tudo vai ficando mais fácil e você começa a ganhar habilidades. Eu lembro que eu fui tocar num evento e só tinha tomada 220 no local e o meu equipamento era 110. Uma pessoa falou assim, como é que você vai resolver isso? Eu falei, olha, se esse local tão grande só tem tomadas 220, com certeza alguém tem um conversor. Eu fui na cozinha e perguntei, alguém tem um conversor 110? Uma moça falou, eu tenho. E a gente resolveu rapidamente aquilo. Se eu me estresso naquela situação, eu poderia falar, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta disso, né? Eu não sei como resolver aquilo. Então, quando a pessoa diz eu não sei, ela entrega a resolução ao fracasso. Ela fala, eu não vou resolver. Agora, quando eu falo, não, deixa comigo, eu vou dar um jeito nisso. E busca. Por mais que a finalização desse processo seja, eu tentei e não consegui, o processo foi um processo mais leve, porque eu tinha confiança de que eu poderia resolver aquilo. Pra gente encerrar, eu vou te perguntar então que fatalmente as coisas se resolvem, ou do jeito que você quer, ou do jeito que você não quer. Mas a escolha de se estressar ou não é sua, certo? Exatamente, esse é o ponto. Eu posso me estressar pensando, olha, eu não sei lidar com isso, eu não tenho a mínima ideia de como eu vou lidar com isso, e eu deixo a situação complicada. Ou falo, olha, vamos tentar resolver. Na primeira vez, vamos tentar resolver. Na segunda, eu tenho uma ideia de como é que eu posso resolver. Na terceira, eu sei que isso tem resolução. Até que chega num ponto que você vai falar para a pessoa a célebre frase, deixa comigo. Isso eu sei resolver facilmente. Então, esse que é o ponto. E aí dá tudo certo e a felicidade chega mais Aí fácil. você pode ficar mais feliz. É isso. Obrigada, Lucas.